servo, sacrifício pastor. Deus Todo-Poderoso, grandioso, altíssimo, digno de honra, glória e veneração. Mais uma vez, nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor, apresentamos o teu servo, pastor Inês, a qual irá ministrar a palavra que o Senhor já colocou no coração dele. Então, em nome de Jesus, usa o teu servo conforme o teu querer, conforme a tua vontade, inspira ele, Deus, em nome de Jesus. Fala com ele, Senhor, no coração dele, Deus, e usa ele como instrumento para falar com cada um de nós, conforme o teu querer e a tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Prepara o nosso coração, Senhor, para sermos alimentados pela tua palavra, Senhor. Assim nós já te agradecemos por essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Beleza, sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a igreja amada com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja este Deus para todos sempre. Deixa eu ver se você vai saber qual é. Hoje nós vamos não somente falar de Cristo, como de costume, e hoje nós vamos ler o textual da Bíblia. Já que você sabe o que é? Esqueceu. Hoje nós vamos ler aonde se resume toda a Bíblia, onde se inicia toda a teologia a ser estudada sobre Deus. João 3,16. Quando se falar sobre o textual da Bíblia, onde se resume toda a Bíblia e onde se inicia todo o estudo sobre Deus. João 3,16. Quem achou, diga amém. Amém. Eu quero agradecer a Deus nesta noite, pela vida da minha irmã que está conosco nesta noite, orando a Deus conosco, porque este Deus, Ele é soberano, Ele é maravilhoso, Ele tudo pode, e Ele é o Deus que tudo provê para as nossas vidas, de acordo com a sua vontade, que é soberana. Ele trabalha por nós e ao nosso favor. Amém? João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ponto. Vamos ficar por aqui. Então, a palavra fala por si só. Nós não precisamos condenar ninguém. Não precisamos julgar ninguém. A palavra é quem faz tudo isso.
Nós, como cristãos, só precisamos continuar prosseguindo, avançando e dando testemunho deste Evangelho, ao qual nós aceitamos, ao qual um dia você o aceitou entregando a sua vida e convidando ao Senhor Jesus para ser o Senhor da sua vida, para ter domínio sobre a sua vida. Só isso. É só prosseguir. E eu posso resumir esse texto apresentando um belíssimo tema, até pelo momento em que estamos vivendo, passando, presenciando, que é o mês de dezembro, onde se comemora o Natal, onde por aí tem muito presépio, onde se coloca ali a criança na manjedoura, rodeada de animais, faz-se aquele cenário para apresentar ao mundo como foi que Jesus nasceu, como ele chegou a esta terra, a este planeta. E nós vemos em vários lugares estas apresentações. Spurgeon tem uma frase dele que diz assim: ainda que este menino que é apresentado ao mundo nasça várias vezes em uma manjedoura, se ele não nascer no seu coração, de nada valeria a vida de Jesus. Ele veio para isso. Ele nasceu com este propósito, com esta finalidade, ao qual diz a palavra, por intermédio do apóstolo João: Deus amou o mundo. Essa expressão de tal maneira foi usada porque não se encontrou palavras para se expressar o tamanho, a magnitude do amor de Deus para com a humanidade. Então, o apóstolo João escreveu dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê, que aceitar, que viver uma vida de obediência, de comunhão com Ele, é o que diz a palavra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Uma vida eterna. Uma vida com Cristo. Obrigado. Eu quero compartilhar
Serei breve, irei resumir para os irmãos entenderem como funciona o amor de Deus para com as nossas vidas. Primeiro, conta-se a história de um professor, pastor e professor da escola dominical, que ele dava aula para as crianças. Teve um belo domingo que ele notou a falta de um dos seus alunos. Então ele resolveu procurar saber onde ele morava, e ele foi visitá-lo para saber o motivo, a razão por que ele não estava indo. Ele tinha faltado à escola dominical, ao estudo bíblico. E este garoto, ele morava em uma comunidade, e ele adentrou, e até então, quando ele estava na rua do garoto, próximo a encontrar a casa do garoto, de repente ele recebe uma pedrada na sua testa, e ele cai ali sangrando, é socorrido, e levam ele para o hospital. E então ele tem o repouso, é levado para casa, e logo ao se sentir melhor, ele vai a um comércio, compra um presente e resolve voltar novamente naquele mesmo lugar, dessa vez com um presente em mãos. E ele, chegando lá, achou a casa do garoto, bate na porta, ele é atendido, e ele cumprimenta o pai do garoto, e ele diz: cadê fulano? Chama ele, convida ele para entrar, e ele entrega a sacola com um presente e diz: isso aqui é para você. O pai do garoto olha para ele e diz: mas se você soubesse quem lhe deu essa pedrada, você não daria o presente, porque você está machucado desse jeito por causa do meu filho. Ele que acertou essa pedrada no Senhor. Aí ele olhou para o garoto e disse assim, perguntou apenas para ele. Ele olhou, olha o que tem na sacola. Ele olhou, era uma roupinha. Ele disse: você está precisando? Ele disse: estou, mas eu não mereço. Aí o pai dele disse: ele precisa, mas ele não merece. E ele disse: não é por merecimento. Eu vim deixar o presente aqui para ele e convidar ele a voltar para a escola bíblica. E assim ele fez o papel dele. E eu encontro o resumo dessa história aqui na palavra de Deus, em Efésios, capítulo 2, e o versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos,
até diz consigo mesmo: mas eu não mereço, eu sou tão pecador, eu faço tanta coisa errada, eu sempre estou fraquejando. É um presente de Deus, não é porque você merece, é porque você precisa dele. Eu preciso dele, você precisa dele. O presente que Deus deu à humanidade não é pelo merecimento, é dom de Deus, é presente de Deus para as nossas vidas. Aleluia! Louvado seja Deus! É por isso que o apóstolo Paulo escreveu aqui em Efésios 2, e no versículo 9 ele diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é por ser bonzinho, não é por merecimento, não é por boas obras praticadas, é um presente de Deus. Nós só precisamos aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Então este garoto reconheceu que ele não merecia, mas ele precisava do presente. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Assim fez o nosso Deus para conosco também. O presente que Deus enviou ao mundo não foi por merecimento, mas a palavra deixa bem clara aqui que é um presente de Deus para a humanidade. Aleluia! O seu Filho, Jesus Cristo, ele foi enviado a este mundo, não para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia! Olha, irmãos, se dependesse de nós iríamos escolher a dedo quem iria para o céu e quem ficaria. Mas não depende de nós, depende de Deus. Não importa se tu vai com a cara dele e dela ou não, isso não é problema teu. Deus é quem escolhe, Deus é quem decide. Aleluia! Louvado seja Deus. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Eu não sei se você ouviu recentemente um testemunho sobre a vida de um cantor muito famoso, muito conhecido no Rio de Janeiro, que inclusive zombava do Evangelho, zombava de Jesus, mas conta a história recentemente descoberta que no leito de hospital Deus preparou uma enfermeira para evangelizar e falar de Jesus para ele. E aquele homem que outrora cuspia para cima, dizendo que estava cuspindo em Jesus, ele sentiu-se coração quebrantado e a alma sente invadida pelo grande amor de Deus. Houve um arrependimento
e ele entregou a vida para Jesus. O presente de Deus, irmãos, não é por merecimento, é por graça. Basta se arrepender e aceitar o presente que está disponível a todos. Aleluia! Eu até costumo dizer e ensino em discipulado, em grupos de evangelismo, Jesus não deve ser colocado na vida das pessoas de goela abaixo, forçado. Ele não aprova isso e não ensinou isso. É só ver como ele convocou os 12 e como ele ensinou sobre a missão. Vocês vão de 2 em 2, batam palmo, pergunta se essa casa de paz, se atenderem, entrem, falem do meu amor. Se não quiserem, sacode a poeira dos pés, continua, vai para frente. Jesus, ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, é quem quiser, é de livre e espontânea vontade. O presente de Deus é para quem deseja receber. Aleluia! Não é forçado. Às vezes, quando exageramos, nós afastamos as pessoas de perto de nós e impedimos-as de ouvir a palavra de Deus. Impedimos do agir de Deus na vida dessas pessoas, por querer forçar a barra. Ora, irmãos, não sou eu que vou convencer, não é as minhas palavras, não é o meu argumento, é a palavra de Deus por intermédio do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não convencer, ninguém mais convence. Ninguém mais. Quem convence, diz a palavra, o homem do juízo, do erro, da iniquidade, é o próprio Espírito Santo de Deus, por intermédio da sua palavra. Palavra. Sempre que surgia, quando eu liderava, sempre que surgia um grupo de jovens, todo afobado, vamos evangelizar. Que eu vi, eu já, vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Senta aí todo mundo. Vamos aprender como que é que se evangeliza, como que é que se fala de Jesus. Não se deve debater, não se deve discutir. Olha, irmãos, recentemente, quem trabalhava no lugar onde eu estava, se dizia cristão, crente. O outro, aqueles carismáticos, sabe? Carismático mesmo. Eu ouvi falar na Nova Canção. Quem ouviu falar? Nós somos nordestinos que sabe que é 24 horas a TV ligada. Na Canção Nova. Né? 24 horas. Aí ele fez acho que tem, né, para vender uns bonequinhos de pano. Simboliza Aparecido. Pegou, levou e colocou no trabalho. Sabe o que foi que o irmãozinho fez? Quando chegou, veio a dia dele, arrancou e jogou no lixo. Aí deu confusão. Cadê a maturidade cristã? Cadê o evangelho? Você ser religioso, não respeitar, não saber convencer pelo testemunho
serve para trabalhar. Vocês acreditam, irmãos, que eu já vi crentes, até mesmo pastores, sair de ambientes de trabalho, porque diz assim: no trabalho lá tem muito macumbeiro, tem muitas pessoas que batem tambor, eu mesmo não vou ficar nesse meio, eu vou sair. Tu é o que, criatura? Jesus nos chamou para quê? Nós somos o que, irmão, neste mundo? A luz do mundo e o sal da terra. Onde está o amor de Deus na vida dessas pessoas que se dizem cristãos, que não amadurecem espiritualmente? O apóstolo Paulo disse que continua menino na fé. Não entendeu ainda João 13,16. Não entendeu. Eu vou contar aqui uma última história para você, de João 13,16, o maior presente de Deus para a humanidade, que tem um título de A Senha. A senha é João 13,16. Vai vendo. Deixa eu contar aqui para você essa história. Isso aconteceu lá para o lado da Zeló, que é uma cidade grande. Diz que havia uma criança que vendia doces em uma esquina. E nesse dia, o inverno chegou de repente, e estava muito frio, e a criança ali, aquele garoto, já pré-adolescente, para não dormir na calçada, ele viu o guarda e ele perguntou para o guarda se ele sabia, conhecia um lugar onde ele pudesse passar aquela noite, devido àquela geada, aquele tempo. E o guarda disse assim para ele: olha, você vai, desce aqui, entra numa rua, depois entra à direita, vai ter uma casa lá, você bate na porta, quando lhe atender, você diz assim: João 13,16. Essa é a senha para entrar na casa. E o garoto falou: ok, tudo bem. Obedeceu, foi. Chegando lá, ele bateu na porta, foi atendido por uma senhora, e ele respondeu depois que ela perguntou: pois não? O que posso fazer por você, garoto? Ele disse João 13,16. Ela disse: entra. Convidou ele para entrar. Falou para ele: você vai para o banheiro, toma lá um banho, que já eu chego com a toalha para você. E ali ele foi, tomou um belo de um banho. Ela chegou com a toalha, ela levou ele para apresentar um quarto para ele, e ela disse: se acomode aí, já já eu venho buscar para você comer alguma coisa. Preparou uma sopa bem quente, foi lá, convidou ele a sentar na mesa, e ele foi, comeu. Enquanto ele se alimentava, ele pensava: João 13,16. Bom, eu não entendi, não sei ainda o que significa, mas eu sei que João 13,16 fez de um moribundo um garoto limpo. Para quem estava na rua sujo, teve a oportunidade de tomar um banho e estar
seu café. E ele então obedeceu. Ela deixou ali umas cobertas de frio para ele, ficou bem aquecido naquela cama, dormiu a noite toda. Ao levantar pela manhã, ao ir para a mesa para tomar o café, viu aquela mesa repleta de tudo que é coisa boa, e ele passou para dentro, se acabou em comer. E enquanto ele comia, ele pensava: João 3,16, o que será que isso significa? Até agora eu não entendi, mas eu sei que mata a fome, eu sei que alimenta o garoto, eu sei que João 13,16 é provedor, eu sei que João 13,16 sacia a fome, eu sei que João 13,16 deixa a gente limpo, aleluia. Eu sei que João 13,16 também aquece aquele que está com frio. E ali ele tomou o seu café, e ele, por curiosidade, perguntou à senhora: você não me leva a mal, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. E ela disse: pode perguntar, garoto. Ele disse: eu entrei aqui porque me deram uma senha. Disseram que era João 11, João 13,16. Você pode dizer para mim o que significa João 13,16? E ela disse: vou já revelar para você. Foi na cozinha, abriu uma gaveta, tirou um livro, a Bíblia Sagrada, e ela abriu justamente nesse texto para ler para o garoto. E ela leu para ele com uma voz meiga e agradável, dizendo para ele: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ela explicou para ele: este Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele enviou Jesus a este mundo, seu Filho, seu único Filho, que foi provado, rejeitado pelos homens, rejeitado ao ponto de colocarem pendurado em uma cruz para matá-lo. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então aquele garoto olhou para a senhora, assentado, observando, calado. Ele pensou consigo mesmo: antes eu não entendia João 13,16, mas agora eu entendo, agora eu compreendo o que significa, agora eu sei que este Deus, Ele me deu repouso, Ele cuidou de mim, Ele me aqueceu, Ele me colocou em seus braços. Agora eu sei que
16. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus tem seus meios de trabalhar. Ele é maravilhoso. Não há Deus igual ao nosso Deus. Não há quem se possa comparar o amor de Deus. Irmãos, eu posso até afirmar para você, as pessoas tentam comparar o amor de Deus com algumas coisas, com objetos, com pessoas. Nós não podemos comparar o amor de Deus nem o amor de mãe. Não, pastor, não. Lá em Isaías 49:15 diz assim: porventura pode uma mãe que amamentou seu filho no seu seio esquecer-se dele? Mas ainda que essa venha se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluia. A sua mãe pode lhe esquecer, é claro, pode lhe abandonar, pode lhe rejeitar, mas o amor de Deus é superior. Deus não rejeita ninguém. O amor de Deus é e vai além de tudo este sentimento que nós venhamos querer comparar nesta terra. Por incrível que pareça, irmãos, eu observo muito a leitura da palavra e só há uma comparação na Bíblia do amor de Deus para com a humanidade, para com o seu povo Israel. Só há uma comparação. E ele diz assim, ó: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te acolher, te proteger debaixo das minhas asas, como uma galinha protege os seus pintinhos. Aleluia. Louvado seja Deus. Pense num Deus grande, num Deus amoroso, num Deus maravilhoso, ao ponto de olhar assim para o ser humano e dizer assim: não dá para comparar o meu amor com o ser humano. Deixa eu olhar aqui para a terra para dar uma comparação para esse povo. Jerusalém, Jerusalém, ou seja, o povo, quantas vezes eu quis guardar vocês, proteger, amparar, colocar debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram, rejeitaram. Foi falado aqui nessa noite, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Glória a Deus por isso. É por isso que nós temos esse direito, é porque o povo de Israel rejeitou. Louvado seja Deus que abriu essa brecha, essa porta. Aí abriu-se uma oportunidade. Aí Deus olhou lá dos céus e, falando com seu filho Jesus Cristo, ele disse: meu filho, escreve o nome do Enéas aí, eu estou adotando ele.
menino, que eu decorei esse texto, de João 13,16, do grande amor de Deus pela humanidade. O que Deus fez pela humanidade, enviando seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Aleluia! Então, todas as vezes que você for visitar um shopping, um lugar onde se tenha aquele cenário do menino Jesus numa manjedoura, rodeado de animais, que você possa refletir e falar consigo mesmo: este menino Jesus nasceu no meu coração. Aleluia. Ele não está mais numa manjedoura, ele não está mais numa cruz, ele não se encontra mais no sepulcro, ele se encontra em nossos corações. Aleluia! O presente enviado de Deus a este mundo, Jesus, ele habita, ele mora em nossos corações. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! E eu finalizo dizendo para você o que o apóstolo Paulo diz, o porquê que ninguém é salvo pelas obras. Ninguém é salvo por merecimento. Então não se iluda. É por isso que a palavra de Deus diz que naquele dia vai ter muita surpresa. Aí aqueles que nós não pensávamos que iria chegar lá, iremos tomar um susto. Como que tu chegou aqui, pelo amor de Deus? Era só Jesus na tua vida. O arrependimento. Deus deu essa chave para a humanidade. A Bíblia diz que Deus ele não resiste a um coração contrito, quebrantado. Ele não resiste. Pode estar nos últimos suspiros. É por isso que eu particularmente, muitas coisas eu fico na minha, quietinho. E eu aprendo com a palavra de Deus. Eu não falei isso, acho que dificilmente alguém vai ver fazer isso e pode ver nas minhas redes sociais a ver. É uma das coisas que eu não costumo colocar, nem sobre política, nem difamando ninguém, nem criticando, nem debatendo Bíblia com ninguém. Porque o apóstolo Paulo diz que a gente tem que evitar essas coisas que não levam a nada. Eu quero é Deus na minha vida, em paz, na minha alma. Não um coração turbado, uma mente perturbada por causa dos outros. Não quero isso. E a palavra de Deus nos ensina isso. Deixa essas coisas para lá. Deixa isso para lá. Não discuta com ninguém sobre a palavra. E eu aprendi isso. Você vê hoje em dia a internet virou uma questão que o Evangelho está sendo escandalizado de todos os jeitos, e por homens que se dizem homens de Deus, mas que já não dá mais nenhum testemunho do amor de Deus. Ficam brigando entre si, discutindo entre si, publicamente. Isso está fora da palavra de Deus, totalmente fora. Deus não nos chamou para isso. Olha, irmão, todas essas coisas que acontecem todo ano em carnaval, todo ano acontece. Aí os crentes querem tomar as dores, aí os crentes querem defender Deus, aí os crentes querem defender Jesus. Mas pastor, irmãos, vocês conhecem a história de Gideão, né? Quem
quebrou os altares lá e queriam matar ele? Que foi que o pai dele disse? Não, peraí, por que vocês querem matar meu filho? Baal não é Deus? Então se ele é Deus, ele não pode se proteger? Ele não pode resolver? Vamos deixar ele. Se ele realmente for Deus, ele vai julgar, ele vai resolver com Gideão. Não é nós não. Então eu aprendi isso, irmão, expulsar do meu coração. Irmãos, é Deus que me defende. Não é eu que tenho que Deus é esse que eu tenho que defender. Não, irmãos. Estão querendo mudar o que a palavra de Deus ensina. Não deixe, não permita. Leia a Bíblia. Deus é aquele que julga a nossa causa. Deus é aquele que cuida de nós. Deus é aquele que nos guarda. Deus é aquele que nos protege. Não é o contrário. Deus é aquele que nos defende. É isso que a Bíblia nos ensina. Ele é Deus. Ele está vivo. Ele não está morto. Ele está vivo. E como Deus, Ele julga as nossas causas. Como Deus, Ele se defende e nos defende. Aleluia. Pelo menos a Bíblia que eu uso é isso que ela me ensina. Agora, se você usa uma Bíblia diferente, me diga a tradução para me comprar, para me ler também, porque eu desconheço. Eu vejo algumas coisas, irmãos, que eu digo assim, eu vou saber que Bíblia que essa pessoa está lendo, qual é a tradução, para ver se eu consigo comprar igual eu me ler também, para ver se eu entendo, se eu compreendo isso. Eu sou um amante da Bíblia, irmãos. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu fazia coleção de Bíblia. Você tem ideia do quanto eu amo a Bíblia? Acho que não tem uma tradução que eu não tive. Às vezes não vai dizer, outra Bíblia. Não é tudo igual. Não é tudo igual. São traduções diferentes. E eu preciso ler em todas as traduções. Então, ler a palavra de Deus é importante. Estudar a palavra de Deus é importante. É importante estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz, e eu finalizo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é o maior presente de Deus para a humanidade. Amém. Glória a Deus. Só na igreja da paz do Senhor. Amém. Fica essa palavra no nosso coração, né? Jesus é o melhor presente de Deus. Ele é o presente de Deus para a humanidade, para as nossas vidas. E nós sabemos também que é pela graça, né? Como foi pregado aqui. É pela graça. Louvado seja Deus pela vida do nosso pastor Inês. Amém? Quem entendeu aqui a mensagem? Essa mensagem que simboliza também o Natal, né? Então, irmãos, nós vamos ter culto agora somente sexta-feira, dia 26 e dia 29. Tá bom? Ainda temos culto dia 26 e dia 29, depois só dia 5, tá? Primeiro culto do ano, primeira ceia do ano, a palavra de direcionamento para o ano de 2025. Quero pedir oração para a igreja, para a Milena, para a minha irmã Milena, né? Que eu estive, passei essa noite no hospital com ela, não dormi nada, irmãos. Ninguém dorme na maternidade, porque recém-nascido, chorando o tempo todo. A cadeira daquele jeito, né? Não é igual a sua cama, aquela cadeira treinada lá. E aí ela pediu para mim passar a noite com ela lá, porque só tem mulher lá no leito. E aí ela falou, o Kaique vai
você tem mais experiência, tudo. Então, assim, o quadro dela, ela é uma gravidez de alto risco, né? Vou falar aqui o diagnóstico do médico. Gravidez de alto risco, o bebê está bem pequeno, está abaixo do peso, ela está de 7 meses, 33 semanas. E ela está com as artérias uterinas alteradas, que está impedindo o crescimento desse bebê. A pressão dela está controlada, o batimento cardíaco do bebê está ok, só que eles vão ter que tirar o bebê para que ele se desenvolva fora do útero, porque dentro do útero não está desenvolvendo por conta dessa complicação que ela teve. Então ela tomou uma injeção a noite passada para fortalecer o pulmão do bebê. Aí fez outro ultrassom, não chegou no resultado que a médica queria. Ela vai tomar outra injeção, ela tomou outra injeção hoje, vai fazer outro ultrassom amanhã cedo, para poder chegar no resultado que a médica deseja, né? Para fazer a cesárea, parte cesárea para o bebê vir, né? Então eu vou ter que ir para lá hoje de novo, passar a noite lá de novo, porque minha mãe não está aqui, o pastor Paulo não está aqui. E eu costumo dizer, irmãos, que toda vez que o pastor viaja, eu passo por um desafio. Porque não é fácil ser coluna. A mulher não é coluna que aguenta o peso, a mulher é a base. A coluna é o homem. Então, quando a gente está como coluna, eu estou sentindo um peso, Cristo. Então, peço que a igreja olhe também pela minha vida. Eu nunca pedi isso. Mas dessa vez eu estou precisando, pela minha vida e pela vida da Milena. Por quê? Eu tive que fazer essa correria com a Milena, de emergência. A Tati me ajudou, a Abel me ajudou, a Abel me levou, a Tati ficou com as crianças, louvado seja Deus, quero louvar Deus pela vida, né, deste casal que me ajudou também neste momento. Eu tive que aconselhar um casal também, que não foi fácil. Então eu passei por muitos desafios, enquanto pastor, foi um período curto de tempo, mas com muitas coisas. Eu tenho a minha casa, que os irmãos sabem que não é fácil. Eu cheguei hoje no hospital, fui para lá ontem, era umas 10 horas da noite, né, Tati? Cheguei hoje, era 3 horas da tarde, tive que lavar todo aquele quintal, estava todo sujo, porque choveu, caiu planta, enfim. Lavei o quintal correndo, irmãos. Fiz almoço correndo, vim para o culto, vou voltar para o hospital. Quer dizer, se ele estivesse aqui comigo, já me aliviava um pouco, porque eu falar com ele por telefone é uma coisa, mas a presença dele faz diferença, faz falta. E eu precisava dele aqui nesse momento, né? E aí também tive outros percalços aí, ministeriais. E aí eu estou só pela graça, irmão, só pela graça, porque a mulher ela tem a sua função. A função da mulher é administrar, é ajudar, é ser a base do homem. Mas para ser a coluna, para aguentar o peso ali do ministério, ele faz muita falta. E aí eu estava vindo no ônibus, o pé inchado, eu não conseguia pôr sapato, então eu nem conseguia ir pregar no compromisso que ele queria pregar, não deu certo, porque não consegue colocar sapato. E eu estou falando, Senhor, traga ele, Senhor, vivo e em segurança, Pai, porque olha, não é fácil. Mas de manhã lá no hospital eu estive meditando, lá na Santa Casa tem não sei se alguém já viu a Santa Casa lá no Jaçanã, tem um jardim enorme lá, assim, tem muita planta, muito verde lá. E aí eu fui lá para fora, para a sacada, era 6 horas da manhã, porque eu não conseguia dormir, né? Aí os bebês já tinham dormido e eu passei a noite lá. Os bebês choram demais. E aí eu fiquei falando com Deus ali naquela vista, né, naquele jardim assim. E aí o Espírito Santo falava assim para mim, seja forte e corajosa, né? Ou seja forte e corajoso, que é a palavra, mas eu tomei para mim. Seja forte e corajosa, porque eu te sustento, né? Eu te levanto, eu te ergo. Não temas, né, o Senhor falou no meu coração. Não temas porque eu estou contigo. Porque eu tenho que cuidar da igreja, cuidar da casa, e aí eu tive que cuidar da Milena, porque minha mãe não está. Então eu falei, Jesus, engraçado que esse hospital, o hospital onde a Milena nasceu, ela nasceu em 98, e eu vi a Milena nascer, eu tinha 13 anos. E eu acompanhei a minha mãe dentro da viatura. Ela entrou em trabalho de parto, eu fui com a minha mãe. E aí minha mãe teve a Milena nasceu, não foi nem na sala, foi numa triagem ela nasceu, porque ela já chegou quase nascendo já. A parte dela foi natural.
E aí eu a curiosidade, fiz assim uma cortina assim pra ver, vi ela bem na hora que ela vai nascer, eu vi assim, eu falei, não. E aí levaram minha mãe lá pra dentro, lá de 1998. E me deixaram lá no corredor, gente, com 13 anos de idade. Só que eu sempre fui esperta, né? E aí eu fiquei naquele corredor, passei a noite no corredor. E essa noite que eu entrei lá, pastor, me veio a lembrança todinha. Eu com 13 anos naquele corredor e eu passando pelo mesmo corredor lá para cuidar da Milena. Eu falei, gente, que mistério que é esse, Jesus? E aí eu lembro que eu esperei amanhecer o dia, fui no orelhão e eu tinha um telefone fixo da minha tia que morava lá perto. Lembra que a gente tinha um telefone fixo? Eu tinha de cor, ninguém ia cobrar. Falei, tia, eu tinha o Carlos, por isso que eu chamei de tio Carlos, porque eu tinha tio Carlos também. E aí eu falei, tia, eu tô aqui no hospital de Jaçanã, hospital de Santa Casa, expliquei pra ela, minha mãe teve bebê, não sei o quê. Você tá aí sozinha? Eu tô sozinha, passei a noite aqui sozinha. Ah, o tio Carlos vai te buscar aí. Aí o tio Carlos foi lá me buscar, de bom, porque ele tinha uma. E veio toda essa lembrança na minha mente. Eu falei, meu Deus do céu, que ele me dê força, igreja, porque, gente, não é fácil. Mas graças a Deus, amanhã o pastor já está aí, minha mãe já está aí, e aí eu vou poder ficar mais aliviada, amém? Vamos colocar em pé, igreja, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos estar orando neste momento, apresentar a vida da Milena, e eu creio que amanhã nós vamos ter boas notícias em nome de Jesus. Pai Santo, Pai bendito, Deus de poder e graça, Espírito Santo de Deus, eu oro a Ti neste momento, Pai. E já te agradeço por tudo, Pai. Porque eu oro para que tu escolha uma providência, Pai. Como o teu cuidado, Senhor. Como manifestação da tua mão poderosa em nosso meio. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dela, por essa gestação, por essa criança, Pai. Por essa equipe médica, Senhor, que vai cuidar dela pela manhã, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, me ajuda também, me dá estrutura, Pai. Me dá graça, Senhor, para estar ali do lado dela neste momento, Senhor. Eu sei, Deus, que a tua igreja vai estar em oração, Pai. Eu sei que muitos já estão em oração, Deus, pela vida dela, Senhor. E eu creio na vitória. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que toda batalha espiritual, Senhor, já caiu por terra, Pai. Senhor, concedente esta criança, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Pai. Vai lançando por terra, Senhor, todo levante do adversário, Pai. Vai lançando por terra, em nome de Jesus, toda luta, toda batalha, Senhor. E nos dá vitória, Senhor, no meio desta batalha. Pai, em nome de Jesus, Pai. O Senhor
posso agradecer, Pai, por tudo, Senhor. Eu creio, Deus, que pela manhã, Senhor, nós teremos a notícia boa, porque a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, Senhor, vem pela manhã, Senhor. A alegria vai brotar, Senhor, e nós vamos nos alegrar com os teus feitos e com as tuas maravilhas, Pai. Assim eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Igreja, estenda as suas mãos também. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com a igreja não só hoje, mas por toda a eternidade. Todos digam: